Olá pessoal, tudo bem? Professor Avilásio. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Biologia 2 para o primeiro ano. Dentro do nosso assunto que nós já começamos a estudar com vocês, a gente está dentro de histologia animal. E dentro do assunto de histologia animal, a gente já fez uma viagem por vários tipos de tecido que formam o organismo humano. Vamos só fazer aqui uma rápida recapitulação daquilo que nós já vimos aqui. A gente viu, entre as principais características, que a histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos animais de um modo geral. Mas não só os tecidos animais. Vocês vão ver também que os outros seres vivos apresentam determinados tecidos, como por exemplo o reino vegetal. Mas isso fica para um outro momento. Nesse primeiro momento nós estamos trabalhando com a histologia animal. Bom, dentro da histologia animal, dentro desse conjunto de tecidos que nós estudamos para os seres humanos, a gente já fez uma viagem, já começamos a estudar, na verdade, toda a parte de tecido epitelial, que é a parte de tecido de revestimento. Aí nós estudamos o tecido conjuntivo e aí nós dividimos o tecido conjuntivo em duas partes. O tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial. Dentre os tecidos conjuntivos especiais, a gente já falou aqui para vocês sobre o tecido adiposo, sobre o tecido cartilaginoso, sobre o tecido ósseo e na nossa última videoaula nós falamos exatamente do tecido sanguíneo, que é o sangue humano. Bom, seria interessante que antes de você começar a ver a nossa videoaula de hoje, você pudesse fazer uma rápida revisão de todos os tecidos que nós vimos até aqui, para que você possa fazer a correlação entre os tipos celulares de cada um dos tecidos, as funções desempenhadas por cada um desses tecidos e as estruturas que cada um desses tecidos podem formar ao longo do nosso organismo. Hoje, a nossa aula vai ser dedicada exatamente ao tecido muscular, tá certo? Então, vai ser o nosso penúltimo tecido especial. Além dele, depois nós vamos ver ainda o tecido nervoso. Bom, quando a gente fala de tecido muscular, o que é que normalmente nós associamos? A palavra muscular, a gente associa com o termo músculo. E aí vocês lembram que o músculo estaria para os seres humanos e para os organismos vivos de modo geral, como se fosse um tecido de preenchimento. Então, na verdade, o tecido muscular é aquele tecido que preenche o nosso corpo. Só que vocês vão ver ao longo da nossa aula de hoje que existem alguns tipos especiais de tecido muscular que, além de serem relacionados com a questão da locomoção, com a questão da sustentação do corpo, eles apresentam também algumas funções especiais, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, como, por exemplo, o revestimento interno de alguns órgãos, tá certo? Então, veja que quando a gente associa a palavra músculo, o aluno sempre associa músculo com aquilo que está ligado à locomoção, com aquilo que está ligado ao movimento, à sustentação, quando, na verdade, o tecido muscular pode desenvolver outras funções também bastante específicas. Bom, falando um pouquinho agora sobre as características gerais do tecido muscular, que é o que nós vamos começar a nossa aula de hoje aqui, o tecido muscular, pessoal, ele é formado por um tipo de célula especial. Essa célula normalmente é uma célula alongada, ela é uma célula comprida, bem diferente dos demais tipos celulares que nós vimos até a nossa última videoaula, cujo formato das células eram mais cilíndricas, algumas cúbicas, mas no caso do tecido muscular, essas células elas são alongadas. Elas são tão alongadas que elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de fibras musculares. Então, fibra muscular, na verdade, é o que constitui o músculo. É o nome que você dá à chamada célula muscular. Essa fibra muscular, como vocês podem observar aqui, ela apresenta duas estruturas bem interessantes. Esses filamentos que formam a fibra muscular são filamentos de origem proteica. E esses filamentos de origem proteica, eles recebem um nome especial. Eles são chamados de miofibrilas, tá certo? A gente vai ver, pessoal, que alguns tecidos musculares, eles apresentam miofibrilas bastante interessantes e bastante especiais, como, por exemplo, a actina e a miosina. Então, são duas miofibrilas bastante interessantes que a gente encontra no tecido muscular. A gente vai deixar para falar um pouco mais na frente. E existe também, dentro do tecido muscular, o chamado pigmento proteico. Ora, se você lembra, toda vez que você compra carne, por exemplo, você vai ao açougue e você vai comprar carne de um boi, por exemplo, carne de um suíno, de um caprino, você observa que normalmente a coloração do tecido muscular, a coloração do músculo, ela é avermelhada. Então, significa dizer que o tecido muscular, ele também apresenta, dentro das suas fibras, elas apresentam um pigmento proteico. E esse pigmento proteico é a chamada mioglobina. Então, veja que o tecido muscular, essa fibra muscular, ela é constituída basicamente de duas partes.
Uma parte formada por filamento proteico e uma outra chamada de pigmento proteico. O filamento proteico é chamado de miofibrila e o pigmento proteico é chamado de mioglobina. Bom, sobre essa fibra muscular, ela apresenta-se de forma tão especial que algumas estruturas que normalmente nós conhecemos do tipo celular comum, elas apresentam um nome especial. Por exemplo, quando a gente fala de célula, a gente fala de membrana plasmática. No caso específico do tecido muscular, essa membrana plasmática, ela recebe o nome de sarcolema. Então vamos guardar esses nomes. Sarcolema é o nome que você dá à membrana plasmática ou membrana celular das fibras musculares. Vocês sabem também que as células apresentam na parte interna o citoplasma, que é aquela parte que preenche, né, a célula. No caso das células musculares, esse citoplasma ele é chamado de sarcoplasma. Então, sarcolema é a membrana, ou seja, é a estrutura que separa o meio interno do meio externo, e sarcoplasma seria o citoplasma de uma célula muscular, que é o que preenche essa célula muscular. Bom, existem dentro das células algumas organelas, a gente já viu isso aí na parte de citologia. Então, entre essas organelas, as fibras musculares elas são ricas em um tipo especial de organela chamado de mitocôndrias. Por quê? Porque o tecido muscular, pessoal, ele é um tecido muito relacionado com a questão da locomoção. E para que o organismo se locomova, é necessário que haja gasto de energia. E vocês sabem que a mitocôndria é a organela responsável pelo processo de respiração celular. Então, no caso específico do tecido muscular, as mitocôndrias que você encontra dentro das fibras musculares recebem o nome de sarcossomo. Então, as mitocôndrias típicas de uma célula no tecido muscular recebem o nome de sarcossomo. E por último, vocês sabem que toda célula apresenta uma estrutura que comanda as funções vitais dessa célula, que é o núcleo. No caso específico do tecido muscular, esse núcleo ele é chamado de cariocárcio. Então veja que o tecido muscular, a célula que forma o tecido muscular, ela apresenta algumas estruturas, alguns detalhes que não são comuns a todos os outros tipos celulares. Então, alguns nomes que são específicos ou exclusivos do tecido muscular. Então, revisando com vocês aqui, a membrana plasmática é chamada de sarcolema, o citoplasma é chamado de sarcoplasma, a mitocôndria, que é a estrutura responsável pela energia, produção energética, é chamada de sarcossomo e o núcleo chamado de cariocárcio, certo? Então, vamos guardar esses detalhes que são específicos do tecido muscular. Agora, essa fibra muscular, ela é revestida por tecido conjuntivo. Como eu havia falado aqui no início da nossa aula, eu disse para vocês que a gente estuda cada tecido separadamente, mas a gente tem que ter a noção de que nós estamos falando de um organismo vivo, humano. Então, nesse caso, nós temos uma inter-relação entre os demais tipos de tecido e essa inter-relação, ela pode estar diretamente ou indiretamente relacionada à função desempenhada pelo tecido que você está estudando. Então, no caso da fibra muscular, a fibra muscular ela é envolvida por tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido muscular é um tipo de tecido conjuntivo especial. E os outros tipos de tecido conjuntivo é que envolvem a fibra muscular. Normalmente, esse tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular é o que é relacionado com a presença dos vasos sanguíneos. O próprio tecido muscular em si não apresenta vasos sanguíneos. Quem tem vaso sanguíneo é o tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular. No caso desse tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular, nós podemos destacar três partes fundamentais. São elas: o epimício, o perimício e o endomício. Então, olha só essas três palavrinhas novas aí para o nosso vocabulário. Epimício, perimício e endomício. Qual é a diferença básica entre os três tipos de partes? É que cada um deles está localizado em porções diferentes da fibra muscular. O epimício está localizado na porção mais externa. Então, a gente pode dizer que o epimício é aquela parte do tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular. Já o perimício, ela está entranhada dentro da fibra muscular. Então, ela é intermediária. Então, ela separa as fibras uma da outra. Então, enquanto que o epimício envolve externamente todas as fibras e o músculo, o perimício, ele é aquela estrutura que separa uma fibra da outra, ou seja, é o que faz uma fibra não ficar colada diretamente à outra. E além disso, nós ainda temos o endomício. O endomício, pessoal, ele está localizado dentro da fibra muscular.
Então veja que o tecido conjuntivo que está associado ao tecido ou à fibra muscular, ele apresenta localizações diferenciadas. Ele pode ser externo, ele pode ser intermediário, mas ele também pode ser interno à fibra muscular. Bom, agora você pode estar se perguntando, professor, e quais são as principais funções desempenhadas pelo tecido muscular? Ora, a gente sabe que o tecido muscular, como a gente já acabou de ver, é formado por fibras alongadas. E essas fibras alongadas são formadas por fibras proteicas. E essas fibras proteicas, pessoal, é que dão ao tecido muscular a questão da contratibilidade, ou seja, o processo de contração ela é feita através das fibras musculares. Então, os nossos músculos só nos permitem fazer locomoção porque eles têm a capacidade de sofrerem contração e relaxamento. Ora, vocês sabem que quando nós fazemos um movimento de atividade física, normalmente o que você faz é relaxar e contrair o músculo ao mesmo tempo. Então, quando você pega peso, né, quando você pega algum material que tem um certo valor de massa, você observa que as fibras musculares é que vão permitir a você levantar aquele tipo de objeto. Então, você pode ter uma contração ou um relaxamento. Então, por exemplo, o ato de você segurar um objeto e trazer ele na direção, né, no caso, imagine você fazendo esse movimento, você está fazendo uma contração do tecido muscular. Quando você faz esse movimento de devolver, então você está fazendo o processo agora de relaxamento muscular. Então, esse processo de contração e relaxamento muscular só é possível devido às miofibrilas. Essas miofibrilas, elas deslizam uma sobre a outra. Daí a importância agora das chamadas miofibrilas de actina e de miosina, em que elas deslizam uma sobre a outra. Quando elas estão afastadas uma da outra, você tem um processo de relaxamento muscular. Quando você coloca uma sobre a outra, ou seja, uma deslizando sobre a outra, você agora tem um processo de contração muscular. Mas quais são as funções desempenhadas, além da contratibilidade, né? Além dessa questão de relaxar e contrair o tecido, quais seriam as outras funções desempenhadas pelo tecido muscular? Basicamente aquelas três lá. Movimento, então permite o movimento do organismo, sustentação do nosso corpo, porque está associado ao tecido ósseo, por exemplo, né, e ao tecido cartilaginoso, e favorece a locomoção. Lembrem vocês que o esqueleto humano, o tecido ósseo, ele apenas nos dá sustentação, digamos assim, estrutural, ele só nos dá a porção estrutural. Se o osso não tivesse o músculo e as cartilagens, nós não sairíamos do lugar, nós não teríamos locomoção. Então, o que nos permite se locomover é a junção basicamente de três tecidos conjuntivos: o tecido muscular, o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, tá certo? Então, essas três funções aqui são as principais funções desempenhadas pelo tecido muscular. Agora, o tecido muscular, assim como os outros tecidos que também nós vimos estudando, eles apresentam variedades. Então, quais são as principais variedades desse tecido muscular? São três. Nós temos o chamado tecido estriado esquelético. Eu fiz apenas a abreviação aqui do quadro para que vocês possam fazer uma relação, né, um resumo aqui de uma relação entre as principais variedades. Então, nós temos o tecido muscular estriado esquelético, nós temos o tecido muscular liso e nós temos o tecido muscular estriado cardíaco, tá certo? Bom, eu montei esse quadro resumo aqui para que a gente possa comparar, né, fazer uma comparação entre os três principais tipos de tecido muscular, de acordo com algumas características, né, que eu vejo que são importantes para que você saia da nossa aula de hoje compreendendo tudo sobre tecido muscular. Então, a primeira característica é em relação à contração. Olha só, em relação à contração, os tecidos musculares eles podem ser de dois tipos. Existe o tecido muscular que tem contração voluntária e existe tecido muscular que tem contração involuntária. Lembrando que voluntária é aquele tipo de contração em que o nosso sistema nervoso é quem comanda, enquanto que a contração involuntária é aquele tipo de movimento em que o nosso sistema nervoso não tem ação direta sobre ele. Então, por exemplo, o tecido muscular esquelético, estriado esquelético, ele é voluntário. Então, o ato de você se locomover, né, já que ele está localizado, a gente vai ver que ele está localizado principalmente nas estruturas locomotoras. Então, o ato de você se locomover tem a ver pelo controle direto do sistema nervoso. Então, é algo voluntário.
Já o tecido muscular do tipo liso e o tecido muscular estriado cardíaco, o tipo de contração é involuntária. Ou seja, o batimento cardíaco, ele é involuntário. Eu acho que vocês já devem ter ouvido alguém falar, ou já leram algo sobre o tipo, que às vezes a pessoa vem a óbito e o coração continua batendo, né? Às vezes você tem a morte cerebral, a pessoa praticamente é considerada, diagnosticada como morte, né, cerebral, mas o coração da pessoa continua batendo. Por quê? Porque o tecido estriado cardíaco, ele é involuntário. Então ele independe do cérebro, ou seja, do sistema nervoso estar funcionando ou não. Então ele vai funcionar ainda por alguns minutos ou até horas, né? Por isso que às vezes o atestado de óbito demora a sair. Quando a pessoa tem morte cerebral, o coração ainda continua batendo. Então, às vezes, o atestado de óbito demora a sair porque o médico só atesta a morte definitiva após a parada cardíaca, tá certo? Bom, outra diferença entre eles que a gente pode fazer a comparação, a questão da intensidade da contração. Como é que se eles têm contração voluntária ou involuntária, essa intensidade também pode ser medida. No caso do tecido estriado esquelético, essa intensidade de contração, ela é forte e rápida. Ora, se você receber, por exemplo, uma picada de uma agulha, por exemplo, imediatamente você tensiona, né? Então, quando você sente frio, quando você sente calor, essa questão de responder o tecido muscular, contrair ou distender, ela é rápida, né? E ela é intensa, né? Ou seja, ela é forte. Já o tecido muscular do tipo liso, essa resposta da contração, ela é fraca e lenta. A gente vai ver, por exemplo, que o tecido muscular liso está localizado muito nos órgãos, né? E nas principais vias, nos principais sistemas do nosso organismo. Então, essa resposta, ela é fraca e lenta. Já no caso do tecido muscular estriado cardíaco, essa resposta ela é moderada a forte, tá certo? Então, o nosso coração, por exemplo, ele tem uma resposta, né? Uma intensidade de contração que nem é fraca, aliás, nem é rápida nem é lenta, ela é moderada, mas ela é considerada uma contração forte. Lembro vocês que o batimento cardíaco, né, a contração do coração, é que impulsiona o sangue pelas diversas partes do nosso organismo, né? Bom, a localização desses tecidos. Então, basicamente, o tecido estriado esquelético, ele está localizado nas estruturas locomotoras, mas você também pode encontrar ele no diafragma, que é o músculo que nós temos aqui próximo à pelve, né, responsável pelo processo de inspirar e expirar, e ainda nós podemos encontrá-lo na face e no pescoço. Então, os músculos da face e o músculo do pescoço também são ricos nesse tecido muscular. O tecido muscular liso, nós encontramos basicamente nos vasos sanguíneos, mas também nós podemos encontrar nos principais sistemas genito-urinário, respiratório, circulatório e nós podemos encontrar também no útero, tá certo? E o tecido estriado cardíaco, pelo que o próprio nome sugere, cardíaco vem de coração. Então, o principal local onde nós encontramos esse tecido é exatamente no órgão chamado de coração. Qual é o formato das fibras que formam cada um desses tecidos? Veja que é diferenciado. O estriado esquelético, as fibras são cilíndricas, então elas são em forma de cilindro, né? Alongadas no formato de como se fosse um canudo, né? As do tecido muscular liso, elas são fusiformes. O que é uma célula fusiforme? É aquela célula que tem o formato de um funil. Então imagine, por exemplo, aquela espécie de lança, como se fosse a ponta de uma lança, de uma flecha. Então é mais ou menos um formato daquilo ali. E o estriado cardíaco, as células são ramificadas, ou seja, não existe uma forma definida, nem arredondada, nem em forma de lança, ela tem um formato de ramificação, tá certo? Bom, como é que seria o núcleo desses três tipos celulares? No caso do tecido estriado esquelético, nós temos vários núcleos, então a gente pode dizer que as células desse tecido, elas são polinucleadas e são periféricas, ou seja, não estão localizadas na região central. No caso do liso, ele é único e é central. Então, no tecido muscular liso, você tem apenas um único núcleo e ele é localizado bem no centro da célula. E no caso do estriado cardíaco, você pode ter de 1 até 2. Então, normalmente é 1, mas você também pode ter 2 núcleos e ele também é do tipo central, certo? Como é que acontece o processo de divisão celular? No caso a gente colocou aqui mitose, mas a divisão celular, ela não acontece no tecido muscular estriado esquelético, né? Então não existe esse desenvolvimento de crescimento celular através de mitose. Já no liso, existe essa grande quantidade de mitose, né? E no tecido estriado cardíaco também não acontece. E aí eu sempre estou chamando a atenção de vocês para o coração, justamente para mostrar isso.
Veja que o tecido cardíaco, ele não apresenta mitoses, né? Então, como ele não apresenta mitoses, isso explica porque é que quando a pessoa sofre um infarto, normalmente uma parte do coração deixa de funcionar. Então, normalmente o infarto, dependendo da localização, né, dependendo do tipo de localização do tecido, esse infarto ele pode levar a pessoa a óbito, se for uma extensão muito grande do coração, ou ele pode deixar algumas sequelas no paciente, dependendo da localização onde ela aconteceu. Mas uma vez acontecendo o infarto, aquelas células que ficaram sem receber o aporte sanguíneo, elas não conseguem mais se desenvolver. Então elas não ficam se dividindo, tá certo? E o processo de regeneração, para a gente finalizar a nossa aula, o processo de regeneração, ele é pequeno do tecido estriático, estriado esquelético, ou seja, se você levar um corte na face, se você levar um corte nas regiões locomotores, esse tecido, ele consegue se regenerar, só que é uma regeneração mais lenta, mais gradual, mas ele termina a regeneração. No caso do tecido muscular liso, essa regeneração ela é muito grande. Então, por exemplo, nas partes internas do nosso organismo, né, nas vísceras, na região dos vasos, essa regeneração ela acontece de forma bem rápida, né, e grande. E por último, no coração, nós não temos nenhum tipo de regeneração. Voltando a confirmar aquilo que eu falei antes. Uma vez o tecido muscular estriado cardíaco sofrendo um infarto, você não tem como nem realizar processos mitóticos, consequentemente não tem como você fazer o processo de regeneração celular. Ok? Então, pessoal, com esse quadro resumo, eu espero que vocês salvem aí a nossa aula, façam um print aqui da nossa aula. Com esse quadro resumo, nós encerramos então a nossa aula sobre tecido muscular. Na nossa próxima aula, nós vamos finalizar a parte de histologia, falando sobre o último tecido conjuntivo especial, que é o tecido nervoso. E aí, logo depois, nós começaremos a resolver algumas questões com vocês e eu vou enviar para o grupo de vocês uma lista de exercícios com todo esse material. Então, bons estudos, leiam o livro-texto de vocês, tentem realizar algumas questões e até a nossa próxima videoaula.